Olá, caminhante, tudo bem com você? Tô aqui para mais um Céu da Semana, dessa vez do dia 5 de outubro ao dia 11 de outubro. E nessa semana a gente vai estar sob a energia da lua minguante no signo de Câncer, que acontece oficialmente só na sexta-feira, né? Então até lá a gente pode ainda ter um pouco de energia, perceber uma movimentação externa maior ainda, porém quanto mais for chegando perto do final da semana, mais a gente vai sentir ou pode sentir a necessidade de recolhimento, a necessidade de diminuir o ritmo, de descansar, de se acolher, de se recolher, de ficar mais em casa. Então, sendo dentro da energia de Câncer, pode ser que a gente tenha, né, uma vontade assim de ficar em casa, de ficar recolhido, de fazer mais coisas internas mesmo, né, ou programas caseiros, porque tudo vem dessa necessidade de olhar para dentro. A gente vai estar sendo chamado a isso, tá? É muito essa energia dentro, né, do arquétipo de Câncer, de curar feridas internas, emocionais, familiares. A gente tá num momento muito importante para isso, de deixar para trás essa nossa visão das coisas. Vamos pensar que a gente vem repetindo padrões na sociedade, né, e no nosso sistema familiar, de maneiras de educar, de maneiras de agir, de maneiras de acolher a nossa criança, né? Então, se a gente pensar nos nossos pais, eles só agiram conforme os pais deles agiram com eles, né? E se a gente pensar nos nossos avós, eles só repetiram o padrão que os pais deles agiram com eles. Então, vinha vindo dessa corrente de coisas, né, de maneiras de educar, de maneiras de agir, de lidar com as emoções. Antigamente, as pessoas não tinham inteligência emocional, elas não eram convidadas a olhar para as emoções, a entender o que elas estavam sentindo. Era tudo muito voltado para a sobrevivência, né? Era uma sociedade que estava cada vez mais voltada para o crescimento industrial, para o crescimento econômico. Então tudo que importava era sobreviver, né? Era consumir, era a maneira como a sociedade estava embasada. E a gente precisa começar a perceber isso, que nós somos essa geração, né? Nós e as que já vieram, né? A gente aqui já nem tá tanto nessa geração mais alta, digamos assim, que tá no pico, né? Que tá na própria juventude florescendo ali, mas a gente sim, né? Nós e as próximas somos as gerações que viemos mudar paradigmas, somos as gerações que viemos curar feridas com esse passado que vinha se repetindo. A gente tem o poder nas nossas mãos de ressignificar essas dores, a gente tem nas nossas mãos a chance e a oportunidade e todas as ferramentas possíveis para ressignificar isso que dói dentro da gente, porque a gente sim, filho, neto, bisneto de pessoas feridas, de pessoas que faziam parte de uma sociedade ferida, né? E elas só repetiam o padrão, e a gente precisa começar a perceber isso, a gente precisa perceber o poder de curar, de perdoar, de soltar, de ressignificar tudo isso. Então pode ser que essa semana, ou pode ser que esse ano principalmente, tenha sido muito nesse sentido. As coisas estão ficando muito intensas, muito claras, para que a gente possa curar e ressignificar. Nada mais que isso. Uma vez que você olhe para uma situação de uma nova forma, que você tenha uma nova abordagem ali, um novo olhar, com certeza você não vai mais precisar voltar naquilo. Então o que dói é porque você ainda não ressignificou, é porque você ainda não viu de uma outra forma, porque ainda tá tocando dentro, ainda tá tocando nessa ferida, e muitas vezes a gente acaba assim ficando um pouquinho apegado a elas. Então perceber também esses apegos, perceber também até que ponto isso me é cômodo, isso me coloca num lugar de acolhimento pelas outras pessoas, né, de cuidado, de olhar que eu nunca tive. Só que esse olhar e esse acolhimento, ele só vai acontecer realmente, né, só vai preencher você realmente quando você aprender a se olhar dessa forma, quando você aprender a ressignificar tudo isso e resgatar o seu valor intrínseco, tá? Então todos esses processos estão levando para esse chamado, estão levando para esse ponto onde a sua alma vai se reencontrar com ela mesma, tá? Então pode ser sim uma semana mais desafiadora, principalmente para pessoas muito extrovertidas, né, que ficam muito no fora, em que em algum momento
são chamadas a olhar para dentro, né? Então, quem está fazendo esse processo naturalmente, quem está buscando, quem está realmente curando as feridas ou olhando para elas de alguma forma, tá assim numa posição um pouco mais, não vou dizer confortável, né? Porque dói igualmente, mas às vezes não precisa esperar acontecer alguma coisa externa para vir para dentro, né? O universo ele vai encontrar uma forma de trazer você para dentro, porque é onde tudo está acontecendo. O resto é só uma projeção, o externo é só uma projeção disso, e a gente precisa tomar consciência dos nossos processos, tá? Então pode ser uma semana que chame a gente a assumir esses processos e a curá-los de uma vez por todas. Na segunda, a gente começa com a energia de uma lua em touro, que vai ficar o dia todo nesse signo, e ela está sendo regida pelo planeta Vênus, que acabou de entrar em Virgem, e fazendo um monte de aspectos positivos com os planetas lá em Capricórnio. Ou seja, vai ser um dia com muitas energias positivas, muitos aspectos positivos no céu, e trazendo pra gente essa abertura para a gente buscar o que faz a gente crescer, o que faz a gente evoluir, questões concretas mesmo da vida, né? Então a gente ainda tá numa energia, querendo ou não, de lua cheia que tá, né, diminuindo. Como ela foi em Áries, a gente ainda tá com essa potência quase ali toda, né? E em Touro a gente vai pedir para aterrar essa energia. Então é sim uma segunda típica, aquela para você resolver coisas, aquela para você fazer o que precisa ser feito, usar essa energia de crescimento, tá? Que ela pode trazer. Só que dentro dessa frequência, às vezes a gente acha que só porque tá tudo positivo, tudo tá, o caminho tá aberto, né? As vias estão abertas no céu, a gente acha que vai ser aquele dia maravilhoso. E nem sempre é o que acontece. Por quê? Nesse momento, quem for muito rígido, muito autocrítico, achar que nunca tá bom o suficiente, vai acabar ficando empacado. Então a energia pede pra gente fazer. Só que se você ficar dando voz, dando ouvidos, né, a essa autocrítica excessiva, a essa vontade de amanhã eu faço, ou esse perfeccionismo exagerado, né, de tem que estar muito bom para eu divulgar, para eu começar, para eu fazer, você vai perder essa oportunidade. Então, pega a segunda-feira e resolve o que precisa ser resolvido, principalmente sabendo que pro final da semana você vai estar mais sem energia, tá? Aproveita, faça o que tem que ser feito com muita leveza, com muita alegria, com muito amor, porque você tem a oportunidade de manifestar coisas aqui na Terra, né? E essa energia de Terra, ela sempre nos lembra disso. A gente não tá aqui para sofrer, a gente tá aqui para ser feliz, a gente tá aqui para se realizar, a gente tá aqui para usar a energia criadora, que é a nossa essência primordial, e criar coisas e criar uma realidade. Só que a gente precisa ter consciência disso e assumir o nosso poder de criador, né? Porque enquanto a gente coloca esse poder na mão dos outros, a gente perde o nosso poder. A gente deixa que o mundo diga o que a gente tem que fazer, que o mundo diga se as coisas vão dar certo ou não, né? Então aproveita essa energia da segunda, ancora bem essa energia e trabalha essas questões de autocobrança, de autocrítica e de perfeccionismo, que podem atrapalhar um pouquinho. Lembra sempre daquelas frases clichês, né? Feito é melhor que perfeito. Então vai lá e faz, e depois você aperfeiçoa, né? Essa coisa do ideal de perfeição só faz a gente ficar empacado no mesmo ponto. Sendo que no processo, né, de acertar e errar, a gente aprende muito mais e a gente tem a chance de aperfeiçoar. Como é que a gente vai saber se uma coisa tá boa se a gente não testou, se a gente não colocou ela no mundo, tá? Outra questão é que a gente espera muito para começar, mas a gente não entende que é preciso dar o primeiro passo, e depois o segundo, e depois o terceiro. Se a gente não der passos, a gente não avança. Se a gente esperar o momento certo, a gente está parado, significa que a gente está parado no tempo. E lá na frente, a gente vai parar e falar, nossa, eu devia ter começado antes, eu devia ter feito naquele momento. Então não espera essa sensação também acontecer com você. Começa a dar passos lentos, constantes. A gente precisa entender que a vida não é uma corrida, e esse momento ele está trazendo muita ansiedade, muita autocobrança e pouca ação, pouco movimento, né? Então a gente não vai porque a gente está com pressa, porque a gente acha que tem que fazer tudo e acaba não fazendo nada, sendo que se eu for no meu ritmo, se eu for nos passos certos e constantes, eu consigo ir muito mais longe. Então percebe alguma coisa que você precisa fazer, que você precisa resolver de maneira concreta, e aproveita a segunda-feira, que está um dia bem especial para isso.
Na terça, a lua já amanhece em Gêmeos e passa quarto dia todo nesse signo, que é um signo mais mental, do elemento ar. Então vai trazer muito pro racional. A gente pode estar pensando demais, pensando muitas coisas. E como o Mercúrio, que é o regente desse signo, tá lá em Escorpião, pensamentos muito profundos, muitas vezes negativos, muitas vezes, né, difíceis de lidar, podem sim surgir aí, tá? E por que eles vão estar se mostrando? Por que você vai se perceber, talvez, pensando mais no que pode dar errado no que pode dar certo? Para você mudar esse padrão. Esse Mercúrio vai fazer uma oposição com Urano, pedindo pra gente se desapegar dessas velhas ideias, desses velhos pensamentos, né? Eu sempre falo que os pensamentos negativos, viciantes, né, são caminhos neurais que a gente faz sempre igual. É o velho hábito que é criado, né? O nosso cérebro, ele serve para isso. Só que muitas vezes a gente não percebe que a gente é automatizado, que a gente tende a pensar determinada coisa, que diante de uma situação eu tendo a ser mais otimista ou pessimista. E é assim que os algoritmos sabem como a gente é. É assim que os algoritmos, né, as redes sociais, fazem o mapeamento da nossa vida. Porque a gente é extremamente tendencioso, a gente é totalmente previsível e a gente precisa começar a observar isso e perceber que a gente é previsível pra gente mesmo, né? E perceber a nossa previsibilidade. Porque uma coisa é você achar que você tá sempre no controle, que você é muito racional e consciente e por baixo você tá agindo dentro de um sistema automatizado do seu cérebro. Então traz pra consciência quais são os seus processos automatizados, né? O que você fica sempre agindo da mesma forma. E quando você perceber esses pensamentos repetitivos, traz ele para o consciente, fala, não, dessa vez eu vou fazer diferente. É como qualquer vício, é como parar de fumar, é como parar de usar o celular o tempo todo. Quando vem o desejo automático, você tem que ser mais forte que ele e você tem que criar um novo caminho neural. Então vai sim exigir um pouco de esforço, mas vai ser muito importante nesse momento, porque a gente está sendo pedido, né, para revisar, para refazer a nossa jornada, a nossa vida, porque para onde a gente está indo, dentro desse padrão que a gente tem, o resultado vai ser sempre o mesmo. Então é preciso mudar o padrão se a gente quiser ir para uma nova direção. Caso contrário, vai ser sempre a mesma coisa, tá? Outra questão, né, dentro dessa energia da Lua em Gêmeos com o Mercúrio, que é o regente lá em Escorpião, é que a gente precisa começar a ser mais leve, a perceber que a gente pode viver a vida de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais alegre, né, pensando nas coisas boas, pensando mais em coisas que trazem felicidade pra gente, e não focando só no que dá errado, focando no que tá ruim, focando nas pessoas que me prejudicaram, né? Foca nas pessoas que te fazem bem, né? Brinca com o seu animal de estimação, cuida dos seus filhos com amor e não sucumbe a essa necessidade ou esse olhar que a gente tem, mais uma vez, automatizado, de olhar para as pessoas que nos prejudicaram, de olhar para as coisas que deram errado e ficar remoendo isso. É hora da gente se libertar desses rancores, né? Perdoar, deixar para trás, fazer aí de uma maneira em que sua mente mude o padrão, mude o perfil, fale, não, eu não aceito mais isso. Claro, você pode buscar ajuda psicológica, ajuda terapêutica, mas busque, né? Busque realmente se libertar desses velhos esquemas. Lembra que eu falei, a gente vem de um padrão de sociedade, de um sistema familiar, né, ancestral aí, totalmente deturpado, totalmente ferido, totalmente machucado, que vinha só repetindo padrões. Nós estamos tendo a chance e o poder de mudar essa geração daqui para frente, né? De fazer esse shift, né? Essa mudança de patamar mesmo, né? Não caindo nesses velhos esquemas, não repetindo o mesmo padrão, porque a gente tem consciência de que a gente pode ser melhor, de que a gente pode ser maior do que tudo isso. Nesses dias de lua em Gêmeos, cuidado só com um pouquinho de dispersão que pode trazer. Então, nas questões mais práticas, não é tão interessante, porque a gente pode dispersar, a gente pode começar a fazer uma coisa, depois tá fazendo outras, muitas abas abertas, muitas conversas, né, cruzando o caminho ali daquilo que a gente precisa fazer. Então, sabendo disso, ou você solta, você não liga, você percebe que é o movimento mesmo acontecendo, ou você se organiza para ficar bem tranquilo se você tiver alguma
uma coisa muito importante para fazer. Na questão emocional, também traz um ar muito racional, a gente vai estar pensando muito nas coisas. Porém, observa esses pensamentos, guarda o que vier, porque na lua em Câncer, né, que vai acontecer aí no dia seguinte, a gente vai ter a possibilidade de acessar o nosso emocional, de trabalhar com essas emoções de uma maneira mais concreta. Então, na quinta-feira, aí sim, a Lua vai entrar em Câncer a partir do 12h45 e vai ficar sexta-feira nesse signo também. Nesse momento e nesse movimento, né, dentro desses 2 dias, Marte também vai fazer um aspecto lá com Plutão. Então, o pedido aqui, reforçado pela Lua minguante, é de curar velhas feridas, de você ressignificar o seu passado com a sua família, com a sua história emocional, de você olhar para essas dores e perceber, não faz mais sentido manter, não faz mais sentido eu ficar presa, ficar apegada ao passado, principalmente com as dores que ele me trouxe, né? Então, observa o que você precisa soltar, o que você precisa desapegar, o que já não faz mais sentido. E é importante a gente entender que a gente não nasceu na família que a gente nasceu por acaso, né? A gente não tá por engano com as pessoas que tem na nossa família, ao nosso redor, principalmente pai, mãe, irmãos, né? Aquele núcleo familiar mais próximo. Não é por engano, não é por acaso, você não nasceu na família errada. Só que, observa, tá, se eu nasci aqui, o que eu preciso aprender com isso? O que eu preciso ressignificar de fato? E faz esse movimento. Não é mais momento da gente se afogar nas nossas próprias dores, né? De fazer mal só pra gente mesmo. Pensa numa situação que você tem com alguém, né? Pode ser dentro da família ou não, mas observa essa pessoa, ela tá lá vivendo a vida dela, bem ou não, feliz ou não, mas não tem diretamente ligação com o que aconteceu com você, né? Então você percebe que o seu sentimento, o que você tá alimentando, tá fazendo mal só para você e não para outra pessoa diretamente, né? Então é uma questão nossa, o outro é uma projeção, o outro ele é um mestre, né? Às vezes muito dolorida a lição que ele traz, mas sim, é um mestre porque ele tá tentando me ensinar algo, mesmo que na inconsciência também, né? Só que na inconsciência a gente se machuca, na consciência a gente se liberta. Então usa a consciência sobre a situação, se puder busque ajuda, faça uma constelação familiar, mas deixa tudo isso para trás. Chegou o momento da gente se libertar. Eu não gosto muito de usar a palavra karma, né? Mas se a gente pensar nesse momento, né, em tudo que está acontecendo no céu, principalmente aí nessa semana, a gente tá tendo sim uma possibilidade de fazer resgates kármicos, né? Resgates familiares, resgates internos, né? Com a nossa própria parcela de vida ali, né? E como que eu vejo essa questão do karma, né? Na verdade, nada mais é do que a lei de ação e reação, né? Então tudo aquilo que eu um dia agir, em algum momento eu vou receber a reação dessa energia. Tudo aquilo que eu emanei vai voltar para mim em algum momento. Então a gente tem que pensar que a gente tem outras vivências, a gente tem outras experiências. Claro que o karma, ele implica eu acreditar em vidas passadas ou não, né? Eu não acredito que a gente tenha que pagar por isso. Por isso que eu não acredito tanto em karma. Eu não acho que aquela pessoa precisa sofrer porque ela fez alguma coisa ruim. Eu acho que a gente precisa também ressignificar isso. Ela pode sim ter trazido essa experiência por outras questões, outras situações que ela já viveu, mas ela pode escolher se libertar disso na hora em que ela tomar consciência que ela não precisa mais, sabe? Na hora em que ela entender, eu não preciso dessa dor, mas eu não preciso mais pagar por nada, eu posso simplesmente ser feliz, emanar amor, e isso já é o suficiente. Eu acho que isso liberta a gente, porque muitas pessoas ficam presas, né? Até nessa ideia de pecado para a religião, nessa ideia de karma, né? Para o budismo principalmente. Eu acho que isso de certa forma nos limita. Então a gente precisa levar um pouquinho mais a consciência e perceber que quando a gente se conecta com o nosso ser mais elevado, ele não precisa pagar nada, ele não precisa fazer mais nada, simplesmente ser o que ele é de verdade. No sábado, a gente ainda vai ter a Lua entrando em Leão às 9h30 da noite, ficando domingo o dia todo ali. Nesse momento, a gente vai ter uma mudança muito brusca de energia, né? Porque a gente estava lá com a Lua em Câncer, totalmente emotiva, trazendo toda essa energia, né, das nossas emoções mais internas, dos nossos processos emocionais. E aí a gente entra nessa energia, de certa forma, um pouco mais animada, um pouco mais agitada. Então, sábado, pode ser que a gente não sinta muita vontade de sair, mas que domingo a gente já esteja mais animado, a gente já tenha vontade de fazer mais as coisas
num nível social, digamos assim, até porque vai acionar o Sol que está lá em Libra, então a gente vai estar assim com vontade de viver, principalmente se a gente tiver ressignificado. Então aqui eu tenho dois processos, duas possibilidades. Eu vejo como duas realidades paralelas que se abrem. Se você fez todo o processo, se você olhou para dentro, se você percebeu que já não faz mais sentido manter essas más águas dentro de você, né, as mágoas, você vai acessar essa energia da Lua em Leão de uma maneira muito mais alegre, muito mais otimista, com vontade de emanar amor para todo mundo, sabe? De ser generoso, de usar o seu brilho, a sua luz pessoal da melhor forma. Então você vai ter vontade de falar com as pessoas, de estar com as pessoas, mas principalmente de estar dentro da sua melhor energia. Caso você tenha renegado tudo isso, não tenho que trabalhar, não tenho que olhar, né? Muito que a gente conscientemente acha, mas sabe que lá no fundo tem questões e simplesmente eu faço uma escolha. Tudo é uma escolha, não existe certo ou errado. Só que a gente vai ter a consequência daquilo. É a lei de ação e reação. Então, quando a Lua entrar em Leão, pode ser que você se alinhe ainda mais ao seu ego, né, e perceba tudo que tem ali, né, e tenha a chance de novo de perceber, ou você simplesmente se conecte com ele, se identifique com ele e ache que isso é você, né, mas eu digo que não é, principalmente se for o ego inferior, né, que tem sentimentos baixos, que tem questões ali muito inferiores mesmo, né, de uma frequência muito baixa. Mas você pode se identificar com ele, achar que é você e tá tudo bem, você segue a sua vida, né? Achando que você ainda tá certo, que você é o prejudicado, que o mundo te deve algo. Então, o leonino, né, a energia de leão sombra, ela acha que o mundo gira ao redor dele. O que ele não entende é que ele é o sol, que ele tem que iluminar. Então, o ser iluminado, ele entende que é ele que ilumina ao redor com a própria energia, quando ele se conecta com a própria energia, né? Então, pode ser que a pessoa, ela se confronte ainda com questões do ego, com apegos do ego, com orgulhos do ego, para que ela possa tirar essas camadas, né, e encontrar a verdadeira luz e deixar essa verdadeira luz brilhar, né, iluminar os relacionamentos, principalmente aí, porque a gente está dentro do Sol em Libra, né, então isso pode ir muito para os nossos relacionamentos, amorosos ou não, né, com as pessoas com quem a gente se relaciona de maneira geral. Então observa como que vai ser esse fim de semana aí, né, se você fizer o trabalho interno, pode ser muito leve, muito tranquilo, caso contrário, pode ter sim um pouco de conflito, de atrito, de questões ali que vem à tona, tá, pra gente curar, pra gente trabalhar. Lembra que a gente já vai estar dentro de uma energia de lua minguante, tá bom? Então, como nessa semana a gente vai estar com a energia da lua minguante, eu vou deixar aqui embaixo o link para meditação de lua minguante e também de um vídeo onde eu falo dos rituais para a gente fazer nesse momento, né? O que eu acredito sobre rituais, tanto de lua minguante quanto de lua nova, que daí já é a semana que vem. Eu gosto de juntar um pouco os dois e fazer meio que seguidos, né? Ou no mesmo dia, ou um dia um e o dia outro, né? O último dia de lua minguante e depois um primeiro de lua nova. Mas eu vou deixar aqui embaixo se você quiser conferir. Então vamos para a cartinha da semana. Essa semana a gente tirou essa carta, que é paciência, tá? Eu gosto muito dessa carta do tarô do Osho, né? Ela é muito linda visualmente falando, ela traz uma mensagem muito profunda, né? Só na imagem ali, na palavra que ela traz e nessa mulher, né, grávida, né, que traz essa energia tanto de uma nova vida, de um novo ser, de um novo florescimento que exige tempo de espera. Então, numa lua minguante, não adianta a gente ter pressa, não adianta a gente querer resolver tudo de uma vez. Paciência, a ciência da paz. Busca essa paz dentro de você, seja o que você estiver vivendo hoje, e aceita esse processo, aceita que é um processo, é uma gestação. Você está gestando dentro de você um novo eu, um novo você, que daqui um tempo vai nascer. Só que se você não cuidar, se você não fizer sua parte, se você não se melhorar, talvez isso demore ainda mais, isso atrase ainda mais. Ou o contrário, se você tiver pressa, quiser fazer tudo de uma vez, né? Esses processos terapêuticos, internos, emocionais, eles são muito sutis, eles são muito complexos. Nem sempre existe uma receita, nem sempre eu posso falar aqui para vocês, olha, faça tal e tal coisa que vai dar certo, né? Só que se você confia, o universo vai trazendo as ferramentas, as conversas, as percepções apropriadas e na hora certa você dissolve aquele véu da ilusão. Então,
Confia no processo, confia, faz a sua parte, se acolhe, começa a olhar mais para essas questões sutis, emocionais. Eu acho que ali está sempre a chave da nossa cura, a chave da nossa vida. Enquanto a gente achar que a vida é só racional, que a vida é só cumprir metas, que a vida é só realizações materiais, a gente vai estar perdendo a chance de viver uma vida mais alinhada com quem a gente realmente é, né? Que é um ser espiritual, um ser vivendo uma experiência temporariamente humana, né, aqui na Terra. Então, comece a observar e prestar atenção nesse processo que exige paciência. Tenha paciência com o seu processo essa semana, tá? Não importa o que aconteça, o universo está te dizendo, tudo vai ficar bem. Você está apenas num processo de gestação de um novo ser. Então, confia nisso, tá? Faz a sua parte, mas também confia no processo e tenha mais paciência com ele. Então, antes de finalizar, eu queria deixar uma pergunta aqui para vocês. E dentro dessa energia da lua minguante, eu acho que é muito interessante a gente fazer aquele mural do desapego, que eu gosto sempre de fazer aqui, e deixar para você essa pergunta. O que que você quer se desapegar essa semana? O que que você precisa limpar aí dentro? Que emoções? Vamos focar, né? Como é uma lua em câncer, vamos focar nas emoções. Que emoções que você quer desapegar? O que que você quer deixar aí dentro de você que já não faz mais sentido? Deixa para mim aqui embaixo e vamos fazer dos comentários um mural aí de limpeza, de desapego. Tudo que você colocar, naturalmente você vai conseguir se desapegar. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like para mim, para ajudar o meu canal a crescer cada vez mais, a trazer essa mensagem para mais pessoas que estão aí precisando, né? Se você conhece alguém, inclusive, compartilha com essas pessoas, segue meu canal, porque assim eu consigo chegar a cada vez mais pessoas. Eu desejo para você uma semana incrível, uma semana de muitas limpezas, de muitas percepções e que você consiga realmente se desapegar, liberar caminhos neurais aí nesses pensamentos que já não servem mais e também liberar padrões desse sistema que a gente não precisa mais carregar. A gente pode sim levar o melhor da nossa família sem precisar repetir o que existe ali de desafiador, né? A gente tem essa possibilidade, essa oportunidade cada vez maior. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau!